Então, muito boa noite, né? É uma satisfação ter vocês aqui, tanto presencialmente quanto online. A Fundação Souza Brasil tem feito as aulas magnas no início de cada semestre e, quando o calendário nos permite, também uma palestra de encerramento, de conclusão do semestre. Vocês desculpem de eu ficar sentado para quem está presente, mas é porque, como a gente está gravando, eu preciso ficar aqui de frente para a câmera e para que todos em casa também tenham uma boa visualização aí do evento. Eu vou fazer a palestra e no final a gente abre para as perguntas e comentários de vocês. E as pessoas que estão online podem fazer uso dos comentários aí do chat e fazerem as perguntas se quiserem, ou abrindo o microfone, né, no momento oportuno, ou usando o chat. Estou muito feliz com a presença de todos, com a adesão. A Fundação Souza Brasil esse ano completa 18 anos e faz parte do nosso propósito a gente ampliar um pouco o nosso alcance, chamar mais gente, assim, ainda mais quem já trabalhou conosco, quem é cliente, para a gente ter uma comunidade que gire em torno de nós, pessoas interessadas na saúde mental e que a gente quer estar assim mais aberto. E o CEPAF completa em 2025, né, em setembro, 40 anos. Então vamos também celebrar esse momento, né, oportunamente aí nós vamos dar a divulgação das novidades que a gente está implementando, um novo site, novos cursos, um maior alcance e principalmente o que essa palestra também se propõe, ter um canal de comunicação com vocês mais próximo, né? Uma vez que são pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. O título dessa palestra, O Ser Humano, Ser de Ilusões, é inspirado no primeiro curso que foi dado no CEPAF. Por conta dos 40 anos, eu tive acesso às atas, as primeiras atas do CEPAF. A auxiliadora foi professora titular e fundadora, né, do curso de Psicologia da UFMG, e pelo SENEX, que era o centro de extensão da Fafiche, ela deu o primeiro curso, O Ser Humano, Ser de Ilusões. Na época, o trabalho psicoterapêutico era feito concomitantemente aos módulos teóricos. Hoje a gente faz a parte psicoterapêutica no CEPAF e os módulos teóricos aqui na Fundação Souza Brasil por meio da ESEX, que é a nossa escola existencial. E na época era 50 minutos de diálogo psicoterapêutico e 50 minutos da parte teórica. E esse foi o primeiro texto produzido, e depois novas turmas, e em homenagem aos 40 anos do CEPAF, eu escolhi O Ser Humano, Ser de Ilusões. Claro que eu vou dar uma versão baseada na teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológica existencial, que é de criação da Auxiliadora Brasil, porém com a minha organização para que seja uma palestra e não uma aula, né? Então, podemos começar. O roteiro, eu vou definir o que é ilusão, para que a gente esteja falando da mesma coisa. Vou apresentar as ilusões do ser humano, esse ser que cria ilusões tão fácil quanto uma personagem da Clarice Lispector, no livro Paixão Segundo GH, que dizia que tinha 3 pernas e que... Boa noite. Tinha 3 pernas, mas que essas 3 pernas lhe davam estabilidade. Aí ela resolveu ficar livre de uma terceira perna, mesmo que corresse o risco de cair. Porque as 3 pernas davam estabilidade, como este tripé que está aqui à minha frente, mas impediam de andar. E ela diz assim, porém, a minha terceira perna cresce fácil como capim. Eu achei a expressão ótima, porque é o desejo que nós temos de estabilidade, né? E a ilusão também. Se você não se vigia, a gente inventa ilusões tão fácil quanto nasce um capim. Então vamos definir o que é ilusão, apresentar essas ilusões do ser humano e vou apresentar um caminho
para superar as ilusões, que é a contribuição que a gente pretende dar para vocês. E vamos concluir. Ok? Primeiro, ilusão, segundo o dicionário Hawais, é um erro de percepção ou de entendimento. Eu gosto de ir aos dicionários porque ele, além de definir as palavras, nos esclarece os tipos de erros que a gente comete quando a gente está iludido. A ilusão de ótica é uma ilusão de ótica, dos sentidos. Você olha uma coisa, uma pessoa pode ver outra dependendo de onde que vê. Então, é uma mudança que acontece pelos sentidos. Quem conhece a igreja de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, é uma igreja que fica depois da Decidona, lá no final da Rua dos Bancos, a segunda maior igreja em termos de riqueza de ouro no altar. Se você entrar na entrada da igreja e olhar para cima, você vai ver uma cruz com um carneirinho debaixo da cruz. Você vai andando até o altar, volta, olha para a cruz, o carneiro está em cima. Né? Muito interessante. Então, isso é uma ilusão de ótica. Né? Então, você percebe dependendo de como os seus sentidos captam a realidade. Mas a ilusão também pode ser um erro de entendimento. Ou seja, você pode ter uma falácia de raciocínio que impede você de ver a realidade como ela é. Ou seja, a ilusão é uma interpretação errônea. Pode ser também uma fantasia da imaginação, uma coisa que você imagina que não existe na realidade, portanto, uma fantasia. E pode ser também uma promessa de prazer ou felicidade que se revela decepcionante ou efêmera. Eu tenho 5 irmãos e as boas memórias que a gente tem quando a gente jogava juntos, tinha uma novela ou minissérie na época que a música era, acho que um sujeito de voz grossa, deve ser, não sei se era o Nelson Gonçalves, que ele falava nada além de uma ilusão. E era a música da novela. E quando a gente jogava assim, agora eu vou bater, né, no buraco, por exemplo, comprava uma carta ruim, aí alguém falava, nada além. Quer dizer, você está iludido ali que você vai comprar uma carta boa e você compra uma carta ruim. Ou seja, você tinha uma promessa de felicidade ou de prazer que não se confirmou. Mário Lago, a voz é grossa quanto a dele. Né? Então, toda decepção que a gente tem na vida decorre do fato de que a gente estava iludido. Quer dizer, se alguém me decepcionou, é porque ele está mostrando que é uma coisa que eu não imaginava que seria. Então, eu estava iludido. Quer dizer, eu pensava uma coisa e a realidade me mostrou outra. Então, esse é um dado também de quanto que a decepção é decorrente de uma ilusão. Tá? Bem-vindas. Tá? Se eu tivesse a ilusão de que todos seriam pontuais, eu poderia estar decepcionado. Como eu não tenho essa ilusão, não existe problema nenhum, né? Porque as pessoas são livres para chegarem quando quiserem. E ali, na participação online, só aumenta também. Né? Então, esse é o roteiro. Né? Quem chegou agora, a primeira parte do nosso roteiro é a definição do que é ilusão. Agora vamos ver quais são as principais ilusões do ser humano. Sabe o que eu pensei na ilusão? Não luz. Não tem nada a ver. Né? A primeira ilusão do ser humano, do ser de angústia, quando a pessoa está angustiada, ou do recém-nascido que acaba de nascer, fui traído, perdi o chão. Sabe aquela situação assim, puxaram o meu tapete, agora eu estou devastado, assim, não tem o chão. É a primeira ilusão que toda vez que a gente é surpreendido por algo, a gente sente.
né? Me pegou na contramão ali, tem um choque. Tá? Então, sentir-se traído é esse abalo, é um choque. Seja com o descumprimento do que algo que eu esperava, seja com o descumprimento de algo que foi combinado, mas aquilo me tirou o chão. Por que que ser traído é uma ilusão? Porque todo mundo é livre. Então, o outro pode fazer qualquer coisa. Então, mas todos nós sentimos traídos, a começar pelo nascimento. A gente estava no útero tão gostoso, quentinho, e de repente, sai daqui! E aí a gente é obrigado a respirar, quer dizer, acabou o bem bom e agora é um trabalho até para sobreviver. E se eu não chorar, a comida não chega em mim. Né? Quer dizer, a criança é um ser totalmente desamparado. Então, o desamparo é uma realidade da vida. Quando eu me sinto traído, é porque eu esperava um amparo. Ok? Evoluindo um pouco para um segundo estágio da evolução, quando o cérebro humano já consegue ter memória, ele lembra da angústia e passa a temer ficar angustiado. Então, o medo é natural a partir dos 9 meses e a criança é um ser de medo dos 9 aos 18 meses, ou seja, a criança dessa idade teme ser abandonada o tempo todo. E um adulto fixado nessa idade também. Então, as ilusões do ser dessa idade ou fixado nessa idade são: a primeira, a confiança. Confiar em alguém é uma ilusão. Por quê? Porque eu não estou dentro da cabeça da pessoa para saber o que ela vai fazer com aquilo que eu confio a ela. Há uma anedota que diz assim, um diálogo entre duas pessoas: posso te contar um segredo? Aí ela falou assim: pode, mas você jura não contar para ninguém? Eu falei assim: não, isso eu não posso jurar. Poxa, mas é um segredo. Aí a pessoa que vai receber a confissão, né, do segredo diz assim: poxa vida, o segredo é seu e você não está conseguindo segurar. Imagina eu que não sou dono do segredo. Quer dizer, então não confia, porque... Então quando você confia um segredo para alguém, você coloca o que é mais precioso para você na mão do outro. Se o outro furar com esse segredo, né, com esse sigilo, você vai ficar mal. Então a confiança depende do outro, não depende de você, então você fica refém. A segurança. Alguém que fala que está seguro. Não existe segurança. Quem está seguro está iludido. O Ministério da Saúde não devia fazer aquela propaganda: faça sexo seguro. Não existe sexo seguro. Sexo corre o risco sempre de alguma infecção, uma transmissão de uma doença contagiosa, sexualmente transmissível, e se forem parceiros de sexos diferentes e férteis, de gravidez. Então, use preservativo, faça sexo seguro. Quer dizer, isso é uma ilusão. Tem outras doenças que podem ser transmitidas pelo beijo. Então, o preservativo não vai proteger as pessoas. Então, não existe sexo seguro. Não existe segurança. E a pandemia escancarou isso para todos nós. Eu tenho um livro pronto sobre a pandemia. Eu lancei um livro que se chama Palavras, muitos de vocês sabem, porque me acompanham aí nas redes. E tem um que está prontinho para ser lançado, que se chama Palavras de uma Pandemia. E muitos estão me desencorajando a publicar, porque ninguém quer ouvir falar da pandemia. Não fala disso não, essa época é ruim. A gente esqueceu toda a riqueza de aprendizado. E uma delas é: não existe segurança. Todos os planejamentos foram rasgados. Quem mexe com a empresa, planejamento estratégico, previsões de economistas, quer dizer, foi tudo pro ralo. E o boom que a gente vive hoje na área de gastronomia e de viagens, na minha avaliação, precisava ser estudado, porque eu acho que as pessoas não estão deixando para viver depois, não.
né? Acho que a pandemia deixou uma marca que é assim, eu vou esperar para viajar? Né? A vida é muito curta, pode ter outra pandemia aí daqui a pouco. Então, é uma coisa que a gente não estuda. E ela destruiu qualquer segurança que a gente poderia ter. Eu tenho um outro livro que se chama Você e Seu Barco, que começa com um capítulo assim, navegar é preciso. E termina com outro capítulo, viver não é preciso. Navegar é preciso tem dois sentidos, e essa é a riqueza da língua portuguesa. Navegar é necessário, a gente tem que remar, pô, vamos para frente. E é preciso no sentido de precisão, né? Exato. Uma bússola leva a pessoa de Portugal pelas Índias, passando pelo Cabo da Boa Esperança, e a pessoa chega lá em 1500. Hoje as coordenadas de um celular, né, te levam ao ponto específico onde você quer chegar. Então, quer dizer, navegar é preciso, seja com a bússola, seja com o GPS. Agora, viver não é preciso. Viver não tem precisão nenhuma. Você programa uma coisa, chega em outra. Como diz o Guimarães Rosa, quando você vai atravessar um rio e quer chegar do outro lado, é melhor você andar para trás, porque a correnteza vai te levar um pouquinho mais para frente. Você nunca sabe onde que você vai chegar, porque a água te empurra um pouco. Não é uma linha reta que você atravessa um rio. Então, assim, não existe precisão na vida. Isso é uma ilusão e a gente está se surpreendendo o tempo todo, está corrigindo as previsões, corrigindo os orçamentos, corrigindo os projetos, porque a vida é realmente sem precisão. Aí a gente fala viver não é preciso, fica parecendo que viver não é necessário. E a língua portuguesa tem essa riqueza, né, que o Fernando Pessoa eternizou, embora a frase não seja dele. A frase é uma frase antiga de um navegador romano, lá do Império Romano. Esperança é uma palavra que a gente tem que ter muito cuidado, porque existe a esperança com E maiúsculo, do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire, e existe esperança com E minúsculo, que vem de espera. Quando você espera, nada acontece. Então, ter expectativa é algo que não realiza o que você quer. Então, por exemplo, eu tenho esperança de que o Cruzeiro será campeão brasileiro em 2025. Eu não estou em campo, eu não torço. Não tem fundamento essa esperança, né? Então, eu estou trabalhando para realizar uma palestra com o máximo de pessoas. Tá, então não é esperança, você está trabalhando para, você está promovendo a realização do seu desejo. É diferente. Então, expectativa em relação ao outro ou em relação à vida, ela é algo que não depende de você. Tem um livro muito interessante do André Comte Sponville, mesmo autor de Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e a última virtude desse livro, que se chama Amor, ele tem um livro específico sobre essa virtude, em que ele amplia um pouco mais o que ele apresenta lá, que se chama O Amor, que é lindo, que se chama a palavra que tem no título é desespero, mas é um elogio à desesperança, que é assim, para de esperar, faça, né? Mostrando o quanto que a esperança é algo que não procede, porque depende do outro. Quando eu penso no mito de Pandora, Pandora foi enviada pelos deuses para castigar o homem. Então não é só na tradição hebraico e judaica e bíblica que Eva trouxe o mal para o mundo, não. Também na tradição grega é a mulher que é a porta-voz de todos os males do mundo, né? Prometeu tinha roubado o fogo dos deuses e ele já previu,
é o que vem antes. E Meteu de Manteia significa sabedoria. Então Prometeu é o que sabe antes. Ele previu que ia vir chumbo grosso de Zeus. Tanto é que depois ele foi acorrentado, a águia todos os dias comia o fígado dele, que se regenerava de noite para a águia comer de novo. E ele resolveu punir também a humanidade. Ele não sabia qual seria o castigo para a humanidade. Então ele virou para o seu irmão, Epimeteu, que é aquele que só sabe depois. Disse, ó, cara, não aceita nada que venha dos deuses aí não, porque vem chumbo grosso. Aí apareceu uma mulher linda como Pandora, né, com uma caixa, e ele logo, né, abriu os seus braços e fez daquele abraço um país. Aí ela abriu a caixa, de lá saíram todos os males do mundo. Aí assustada fechou, lá ficou a esperança. Eu sempre me perguntei, o que a esperança está fazendo com os males do mundo? Eu pensei, vai ver porque ela é um mal também. Enquanto você espera, você não faz nada. O Brasil é o país do futuro, nós esperamos que o Brasil seja o país... Está todo mundo esperando. Né? E as coisas não acontecem. Então o Epimeteu, ele é mais impulsivo. Ele sabe, Manteia, epi, depois. Aí depois ele lembrou, putz, agora que eu lembrei que meu irmão falou para eu não aceitar nada, e aconteceu. Então a esperança também é uma ilusão. Uma outra ilusão, muito difundida, porque muito útil para controlar o comportamento das pessoas, é a culpa. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Tem jeito? Eu tenho uma startup que eu consegui um investimento milionário e inventei uma máquina que permite a gente voltar no tempo. Gastei alguns milhões de reais com o dinheiro dos meus patrocinadores. É essa porta aqui que está trancada. Né? Você paga o valor, entra ali, eu programo a data que você quer voltar e você consegue voltar no tempo. Então, aquela bobagem que você fez no ano de 2021, em setembro, no dia 4, às 6h30 da tarde, você volta lá, você pode voltar no dia anterior e não fazer aquela bobagem. Só que quando eu programo a máquina e volto no tempo, você volta no tempo. E você não sabe na hora que antecede o dia o momento que você fez a bobagem, que aquilo será uma bobagem. Você só sabe hoje. Aí eu explico para a pessoa, você vai voltar com a memória da época. Alguns foram, pagaram a fortuna e fizeram a mesma coisa. E os outros não vão mais não. Foi um investimento inútil. Por quê? Porque quando você volta no passado com a cabeça da época, você faria tudo igual. A gente não muda o passado. Por quê? Porque no momento em que você faz uma bobagem, você acha que não é bobagem. Naquela hora tem um capetinho ali, ou um raciocínio distorcido, ou uma ilusão, que você acha que o melhor é fazer aquilo. O ser humano não faz mal a si mesmo se ele achar que aquilo ali pode ser feito de outra maneira, para o bem. O que ele faz é sempre o melhor. Então a culpa é inútil. Por quê? Porque eu poderia mudar? Não, não tem jeito. Então esse investimento, infelizmente, está aí inutilizado. A pessoa vai só para ter certeza mesmo de que culpa não existe. E o pecado também é uma ilusão. Se você pensar que pecado é um erro, tudo bem, a gente erra. Mas a definição teológica de pecado é você fazer algo que desagrada o Criador. Gente, se eu conseguir fazer uma coisa que Deus ficou com raiva, eu sou muito poderoso. Quer dizer, Deus tem que ser muito superior para saber de antemão que eu vou fazer alguma coisa que ele previu. Não tem jeito. Se Deus existe, ele não poderia dar a mim mais poder do que o que ele tem. Então, se eu faço algo, é porque, no mínimo, ele permite que eu faça. Né?
no mínimo. Então, a ideia de pecado, ela também é uma ilusão, quer dizer, é como se eu falasse alguma coisa aqui, qual que é o seu nome? Falasse uma coisa aqui para a Flávia, que está aqui na sala presencialmente, e aí eu chego em casa e falei assim, gente, a Flávia deve estar com muita raiva de mim. Eu chamei o nome dela na frente de todo mundo, não sei o quê. Eu estou menosprezando a capacidade dela de achar que isso não tem importância, mas, nossa, ela deve estar muito... Aí, quando eu encontro com ela, eu falo assim, Flávia, desculpa, perdão, pelo amor de Deus, eu não queria ter feito isso. Eu assim, Roberto, não estou te entendendo, você não fez nada não, cara, você não está com essa bola toda não, fica calmo. Ah, não tem nada não. Quer dizer, eu achar que eu posso ter ofendido quem é top é muita pretensão. Então, o pecado também é uma ilusão. É tão comum entre nós, né? A gente aprende a sentir culpa, achar que pecou, e aprende a fazer uma outra coisa que vai vir daqui a pouquinho aqui, que é pedir perdão, que também é outra ilusão própria do ser de cólera. O ser de cólera e o ser de medo andam juntos, tá? Então tem um pouco assim, o ser de cólera é um ser raivoso, do contra, que quer se afirmar, se impor o tempo todo. E quando ele é punido, ele cai na sensação de medo e pede desculpa. Aí quando ele fica mais forte, ele vai lá, agride. Aí quando ele é punido, ele volta. Então, o medo e a raiva é uma cara, são duas caras no mesmo pescoço. Né? É uma cara de dois lados, tal qual a figura do panteão romano chamada Jano, que é um deus que tinha dois rostos. Então a ilusão do ser de cólera é ele achar que a violência se justifica. Eu vou lá, jogo uma bomba e isso é bom. Quer dizer, eu realmente acho que a violência é um bem. Isso é um erro de raciocínio, né? Porque isso agride, né, a liberdade das pessoas. Isso gera um sofrimento que não é político, né? É nas pessoas que sofrem ali com uma guerra, por exemplo. Um outro raciocínio, também muito comum, é achar que a vingança é legítima, que o outro tem que pagar pelo que fez. Repare, por que nós criamos ilusões? Nós criamos ilusões porque nós estamos diante de um mistério absoluto que é a vida. A vida é um mistério muito maior do que a nossa capacidade de compreender. Se eu tiver a ilusão de que eu compreendo, a ilusão é útil para tirar a minha insegurança. Né? Eu tinha meus 16 anos, eu fui no primeiro enterro na minha vida do pai de uma professora minha do colégio. Que era uma professora que a gente adorava, assim, a Maria Lina. Era uma professora que a gente tinha, assim, uma admiração muito grande por ela. Aí o pai dela morreu atropelado, a morte repentina. Aí nós fomos ao enterro, foi a turma toda do colégio, né, pro velório e pro enterro. Aí na hora que o caixão desceu, e o pessoal foi saindo assim, ela começou a cantar. Ela era professora de religião do Marista, né? Segura na mão de Deus e vai. Aí o povo começou a andar assim, indo embora, e fomos cantando aquela música. Deu um conforto, né? Quer dizer, segura na mão de Deus e vai. Quer dizer, você está indo, você está com Deus, quer dizer. Mas será que está mesmo? A gente não sabe. Então a gente cria a ilusão porque a gente não sabe. O ser humano é um ser de ilusões porque ele não aguenta esse mistério. E é confortante se você fala assim, não, eu estou com Deus agora. Ou ele está com Deus, ou ele está no paraíso, ele está na vida eterna. Quer dizer, isso é um consolo para nós que ficamos e vamos estar lá, né? E para aquele que se foi. Então, quando eu fui vítima de uma violência que me arrasou, por exemplo, uma pessoa mata uma filha minha, isso tira o meu chão. Eu vou sentir lá a sensação de que eu fui traído.
se eu penso em vingar, eu passo a ter um sentido para essa falta de sentido que é a morte da minha filha. Minha vida agora é lutar por justiça. Eu faço camisa, eu faço passeata, eu mobilizo advogado, eu vou na imprensa. Quer dizer, eu encontro uma ilusão que preenche esse mistério, esse vazio que é a vida. Então, muitas vezes, a vingança, ela é uma ilusão produzida porque ela me liga a outra pessoa. Se vocês quiserem uma sugestão de um filme, se não me engano, está no Netflix, chama-se O Caso Collini. É o nome de um italiano, um filme que passou pós Segunda Guerra Mundial. E é um filme que mostra o quanto que a vingança é importante para preencher o sentido para uma pessoa que perdeu esse sentido por causa de uma violência. O Caso Collini é o sobrenome italiano do personagem do filme. Collini, C-O-L-I-N-I. Outra ilusão do ser de Coro é a culpa. Só que agora, em vez de se culpar, como o fóbico faz, ele culpa o outro. O outro não poderia ter feito o que fez. E pode, né? Que o outro é livre. Poder pode, se deve fazer ou não é outra coisa. Mas que o outro pode. Tá? A ilusão de que o castigo educa. Né? Castigo é uma palavra belíssima. Outro dia eu fui atrás da origem da palavra casto e casta. Casta, lá na China, são aquelas camadas, né? A pessoa vive naquela casta. Aí, a casta significa, na origem da palavra, educar. Aí, o castigo, em tese, seria para educar. Se você sai do seu limite, daquele padrão de obediência, você precisa ser castigado para voltar àquele limite, voltar à casta. Né? E qual que é o maior erro da educação? É não ser casto. Né? Que também pode dar origem à palavra castidade, que é pureza. E aí a minha descoberta, quando eu viajo nas palavras, é que o incesto é não ser casto. Tá? Por isso, castigar é trazer a pessoa de volta para as normas sociais. Principalmente numa cultura indiana, hindu, chinesa, né? Principalmente a indiana, né? Da Índia, que as castas são muito, muito firmes. Então, a ilusão é o seguinte, o castigo educa. Hoje eu tenho ouvido muito, a pessoa está sofrendo, muita gente fala, é falta de oração. Uns tempos atrás era o quê? É falta de chinelada, é falta de surra. Né? Porque o castigo é algo que educa. Por que é uma ilusão? Porque educar uma pessoa é fazer ela ser dona do seu nariz. É fazer ela ser autônoma. E o castigo gera medo. Então, o castigo pode corrigir o comportamento porque eu tenho medo de fazer diferente e ser castigado. Então, o que o castigo faz é condicionamento, não é educação. Quer dizer, eu não aprendi a ser bom. Eu sou bom porque se eu não for, eu vou preso. Se um dia acabar a prisão, então eu vou perder a motivação que me segura. Então é uma regra que vem de fora, que me inibe o comportamento. Então essa que é a ilusão. O castigo não educa, o castigo condiciona. E uma outra ilusão é o perdão. Eu preciso ser perdoado pelo outro para ser redimido dos meus pecados. Então eu faço uma bobagem e eu imploro à pessoa que sofreu os danos da minha bobagem que ela me perdoe. E se ela não perdoar?
Eu vou ficar condenado para sempre? Então é muito melhor eu mesmo corrigir, minimizar esses danos, e eu mesmo aceitar que eu fiz uma bobagem, corrigir, fazer dela uma aprendizagem, do que eu entregar o meu erro para outra pessoa. Né? E quando você confessa para mim, você me dá um poder enorme. Primeiro, de saber o que você fez de errado. Então, a confissão é uma forma de eu descobrir o poder. E segundo, porque ao conceder o perdão, o que vem junto? A penitência. Eu lembro quando eu fiz primeira comunhão, a gente estava na igrejinha da Pampulha, eu tinha 10 anos, e a gente foi de manhã e a primeira comunhão era de tarde. Aí o padre começou a chamar um por um, em ordem alfabética, para ir lá conversar com ele. Eu falei assim, o que será que ele está fazendo? Aí eu falei assim, confissão. Lembra da confissão? Confissão. Caramba, o que você falou? O que você falou? Cara, eu falei que eu brigo com meu irmão. Assim, aí teve outro que falou assim, mas eu não tenho pecado, não. Vou falar o quê? Brigar com o irmão é normal, depois a gente faz as pazes, eu adoro meu irmão, mas isso não é pecado, não. Não fala que você não tem pecado, não, que ele falou que isso é o pior dos pecados. Então a gente aprende a achar que tem pecado. Aí eu tive que ir lá inventar uns pecados. Lá eu briguei com minha mãe, não briguei nada, mas eu falei porque aí sabe o que ele falou? Meu filho, você está perdoado. Você vai lá, reza 3 Ave Marias, 3 Pai Nossos e Deus te perdoou. Eu falei assim, tem que rezar? Ele falou assim, tem, meu filho, isso se chama penitência. Eu falei assim, que engraçado, né? Você perdoa, mas tem uma penitência. Então, toma lá da cá, ó. Né? Eu te perdoo, mas faz o Pix. Tá? Então, quer dizer, tem uma troca aí. E o mais grave é assim, eu me sinto em dívida com você. Então você tem que me abonar, né? Você tem que me perdoar dessa dívida. E isso é que faz a pessoa não ter a dignidade de corrigir a sua postura, né? De se empoderar e ser ela mesma. Outra ilusão. Você vê que todos nós somos iludidos, né? Quer dizer, eu estou falando aqui porque isso é a nossa cultura. Tem também as ilusões do ser de farsa, daquele que é espertinho, daquele que não se deixa pegar pelas suas safadezas, aquele que não precisa pedir perdão porque ninguém vai saber que ele fez errado. Então, ele finge tão bem que ele ainda assim ele consegue ser admirado. Então ele faz de tudo para ser admirado. Ele quer ser reconhecido pelo outro, por isso é que ele finge que é tão bom. E ele engana, se precisar enganar, para conseguir o que ele quer. Qual que é a ilusão? E essa é uma ilusão muito comum e que a gente geralmente não acha que é ilusão. É a ilusão de valorizar o reconhecimento. Quer dizer, se você... Deixa eu colocar aqui. Se você não for reconhecido, você não vale nada. Quer dizer, só que o reconhecimento vem do outro. E o dia que o outro para de me reconhecer? Aí eu fico horrível. Então, quando alguém me elogia, eu fico feliz. Se alguém me critica, eu fico triste. Você fica refém do outro. Tá? Uma vez eu cheguei à conclusão de que muito do que as pessoas falam que é autoestima, com U, estima própria, é heteroestima. Porque, minha autoestima foi lá no alto, porque fulano me elogiou. Então não é a estima sua, é a estima do outro, é hétero. Né? O alter. É alterestima, é a estima do outro, não é sua. Né? Então, assim, a autoestima, quer dizer, eu não posso me colocar refém do elogio que o outro faz para eu ficar feliz, nem tampouco da crítica. Se o outro me criticar, eu vou ter que parar e pensar se é verdadeiro ou falso. São as duas possibilidades quando alguém me critica. Se for verdadeiro, não tem problema, porque a crítica procede. Então, tudo bem.
E se for mentira, não tem problema, porque não procede, eu não sou aquilo que ele está falando, então não tem que preocupar com nada. Desde que eu tenha uma referência crítica de mim mesmo, né? Se eu não tenho, eu fico refém do outro. Então, o problema do ser de farsa, a grande ilusão, é ele achar que ao ser reconhecido, ele vale alguma coisa. E nós vivemos numa época que busca reconhecimento, busca likes, né? E se não tem like, não foi bom. E isso é uma coisa que ilude, né? E aí, qual que é o caminho para resolver essas ilusões? Eu diria que é a educação. Ou, para quem já foi iludido e durante a sua educação não corrigiu essas ilusões, ou não recebeu essas ilusões, ele precisa ser reeducado. Os pais, as mães, as escolas têm um poder incrível de educar para a realidade e não para a ilusão. Só que as escolas, os pais continuam, as mães, né, a família, continua educando para a ilusão. E aí a reeducação é justamente o que vai permitir à pessoa corrigir essas ilusões, ou seja, cair na real. Essa ilusão é um mundo fictício, da fantasia, da imaginação. Corrigir a ilusão é cair na real. Tá? Como que a educação funciona? Com o amor e com o reto pensar. A educação exige a mobilização afetiva do aprendiz. Não há educação se não houver vínculo. Se o aprendiz não der crédito para aquele que o educa. Se não entra por um ouvido, sai para o outro, eu não te reconheço. Agora, se há o vínculo, o educador preparado, que tem a mente preparada para ser educador, pode impactar o outro para gerar no outro a mobilização afetiva que é necessária para aprender. A gente confunde a aprendizagem com memorização. Memorizar não é aprender. Memorizar é guardar na memória. Aprender exige a compreensão. É diferente. Eu dou um exemplo de quando a pessoa não compreende. Eu viro para a pessoa e explico o que é uma equação de primeiro grau. X mais 3 é igual a 10. Calcule X. Então, se X mais 3 é igual a 10, eu posso, se tem uma parte da equação de um lado, uma parte da equação do outro, eu posso pôr um menos 3 de um lado e um menos 3 do outro, que vai continuar igual. Então, menos 3 mais 3 mais x igual a 10 menos 3, eu chego à conclusão que x é igual a 7. Na escola, a gente aprende assim, você passa o menos 3 para o lado de lá do mais, você muda o sinal. Você nem entende por que você põe o menos 3 dos dois, porque se é igual, você pode colocar 25 de um lado e 25 do outro, que vai continuar sendo igual àquela equação. Né? Ora, aí você faz na prova. Y mais 8 é igual a 11. Calcule o valor de Y. Não, cara, não estudei Y não, cara, só sei calcular X. Porque a pessoa não compreendeu que X é uma incógnita e que Y será uma incógnita. Quer dizer, ela não raciocinou, ela memorizou. A verdadeira aprendizagem, ela tem que gerar um impacto emocional que pode ser negativo ou pode ser positivo. As memórias da nossa infância, da nossa primeira infância, ou é aquela memória de um acidente que você cortou, que você machucou, que você sentiu o gosto do sangue descendo na boca porque cortou o lábio, ou é uma coisa que você lembra assim, gente, eu lembro até hoje daquela água da piscina, quando eu pulava na piscina, no clube da minha avó. Quer dizer, ou é prazerosa ou é ruim, porque a memória é muito fluida até 6 anos. Né?
E a educação exige a mobilização afetiva. Por quê? Porque ela desorganiza. Na hora que você dá um impacto afetivo, há uma desorganização, aí surge a pergunta, e aí o pensamento pode se reorganizar. E o reto pensar significa um pensar correto, lógico, racional. Né? Quem não pensa com lógica, não pensa racionalmente, vai pensar errado. Né? Então, pensar com lógica é necessário para que você busque o que você quer das suas atitudes. Tá? Então, o amor, ele é básico. A educação é o processo que permite ao educando sentir-se amado para amar a si mesmo e assim aprender a amar. Quando eu corrijo, burro, você não tem inteligência, não está errado, não sei o quê, a pessoa não se sente amada. Isso não é educação. Agora, o acolhimento que a pessoa sente ao ser corrigida é necessário para que ela fale assim, poxa, eu posso errar, não tem problema. Ah, por isso é que eu acho que muitas vezes as avós e avós educam melhor do que os pais. Porque o pai está com pressa, tem que fazer as coisas, não sei o quê. Minha filha anda rápido, não sei o quê, o menino derruba o suco de uva na toalha branca. E a mãe pensa, putz, eu já estou cheio de coisa para fazer, ainda vou ter que pôr isso de molho, e se deixar, vou perder a toalha, a uva mancha. Então, meu filho, já falei para você ficar quieto. Aí perde a estribeira com o menino. E a avó, que já passou por isso, diga, não, meu neto, é só uma toalha. Quer dizer, e é isso que educa. Não é falar que você não pode fazer isso. Porque na hora que essa criança se sente abandonada e rejeitada pela atitude de quem ficou nervosa com a atitude dela, ela não vai lembrar da instrução de que as mãos devem ficar reservadas na mesa. Ela vai lembrar se mamãe ficou brava comigo. E isso perturba a aprendizagem. Tá? O reto pensar, então, é aquele processo que a educação permite para corrigir as falácias do raciocínio, para a pessoa pensar de forma lógica e de forma autônoma, ou seja, pensar o que ela pensa da vida, não o que os outros pensam. Eu sou formado em psicologia e filosofia na graduação. E quando eu estudei filosofia, o que mais me impressionou no curso que eu fiz é que eu estudava um filósofo, concordava com ele. Esse cara é fogo, não, ele pensou umas coisas legais. Aí vinha outro, falava o contrário do primeiro. Pô, mas eu concordo com esse cara é bom. E a professora dizia, e o que você acha? Qual que é a sua síntese? Então, eu não estudei para saber qual que é o pensamento de Platão, qual que é o pensamento de Aristóteles. Eu estudei para saber qual que é o seu pensamento diante do que o Platão e do que o Aristóteles falaram. E era legal, porque você tinha que produzir uma síntese. Não, eu sou platônico, então eu discordo de Aristóteles. Se você é educado assim, você não tem um reto pensar, você é doutrinado. Eu sou Bolsonaro, odeio Lula. Eu sou Lula, você é bolsominion. Você não consegue ouvir o argumento da pessoa porque ela é bolsonariana ou bolsonarista. Então você não consegue sequer dialogar porque você não pensa, você rotula. Então a educação é diálogo, é apresentação das diferenças, né? É produção de sínteses. E ao educar, eu vou precisar conhecer os estágios evolutivos do ser humano, propiciar o ambiente adequado para que o ser humano corrija as discrepâncias do seu raciocínio dentro de cada estágio da evolução. Por isso é que a teoria psicoterapêutica analítica, fenomenológica existencial apresenta um esquema evolutivo do ser humano, que eu apresentei aqui falando do ser de angústia, do ser de medo, do ser de cólera e do ser de farsa, como os 4 primeiros estágios da infância, até 6 anos de idade.
E a TAF, né, essa teoria, vai até a adultez velha, até acima de 60 anos e a morte. Quando você tem esse conhecimento, você cria um ambiente propício para dar a informação correta e, ao mesmo tempo, promover o impacto afetivo para que aquela informação encontre um terreno fértil. Eu costumo dizer que a ignorância a respeito da evolução do ser humano e da didática faz com que o ser humano explique para uma criança de 3 anos o que ela não tem maturidade neurológica nem psíquica para entender. Então, eu falar para um menino de 4 anos ficar quieto na mesa é a mesma coisa que eu virar para um bebê de 9 meses e falar assim: não é possível, você não tem controle de esfíncter, não, menino? Para de fazer esse cocô, já acabei de trocar sua fralda. E o menino não tem controle de esfíncter. É a mesma coisa que eu virar para um menino de 4 anos e falar assim: você não sabe a raiz quadrada de 144? Você é burro. Como que o menino de 4 anos vai saber a raiz quadrada de 144? Ele não sabe nem somar, quanto mais multiplicar e dividir, e usar potência, usar raiz. Quer dizer, esse erro do estágio faz com que a informação seja dada completamente fora de hora. E é claro, não se educa ninguém, por ignorância dos estágios evolutivos, que é o que a TAF tem de tão precioso. Então, no momento que você conhece os estágios evolutivos e você dá a informação correta com o estímulo afetivo adequado, você vai promovendo a evolução. Tá? Então, o papel do educador, ou do reeducador, e aqui eu estou chamando o psicoterapeuta de um educador que reeduca, ele acompanha o processo de desenvolvimento do indivíduo, promovendo tecnicamente o impacto emocional, olha o amor aí, que vai permitir-lhe perder as ilusões e conhecer a realidade da vida. Essa palavra desenvolvimento, eu coloquei em negrito no slide, porque desenvolver é fazer com que a pessoa perca o envolvimento. Se você falar assim: não, estou com um projeto lá na empresa super legal, mas assim, nós estamos numa jornada lá, caramba, e vai ter uma campanha na Semana do Consumidor, então nós estamos fazendo um tanto de campanha, eu estou envolvida demais nesse projeto, mas eu não estou conseguindo nem dormir. Estou chegando em casa às 11 horas da noite, acordando 4 horas da manhã para fazer tudo, estou utilizando inteligência artificial para inventar mais coisas, que não sei o quê. Nossa, mas eu nunca tive tão envolvido. Sabe o que eu vou falar para ela? Desenvolva-se. Você está muito envolvido. Saia de cena, enxerga de cima. Você não é a sua empresa. Desenvolva-se. Não, comecei a namorar agora uma gatinha. Não, mas estou tão envolvido nesse namoro. Desenvolva-se. Você é você, ela é ela. Não, comprei um carro. Não, mas estou apaixonado demais com esse carro. Cara, que delícia esse carro, cara. Meu sonho de consumo. Estou muito envolvido. Estou querendo até marcar uma viagem para o Nordeste para eu ir dirigindo. Desenvolva-se. Por quê? Porque se arranhar o carro, ele vai sentir que rasgou o rosto dele. Né? Porque o carro é ele. Né? Então, se eu sou eu, o carro é o carro, e o carro que estragou, eu estou ótimo, o carro que estragou. Né? Mas se eu estou envolvido, fui eu que me machuquei. Então, eu coloquei esses diagramas ali do processo de desenvolvimento para vocês entenderem. Quando a pessoa está completamente envolvida, é um círculo sobre o outro, é a fusão total. Quando a criança começa a se desenvolver, ela começa a ir perdendo o envolvimento. Então, a criança é o círculo branco, começando a sair do círculo azul. Vamos imaginar esse terceiro diagrama, em que os dois círculos têm uma área de interseção. Suponha que a mãe seja o círculo azul e que a criança de 3 anos seja o círculo cujo interior é branco. O menino está andando no carrinho e a mãe está empurrando em direção à padaria.
No caminho, encontra com uma vizinha. E a vizinha fala assim, oi, tudo bom, tudo bom? Seu filho é o Bernardo. Ei, B, você tá lindo! Aí o menino tá lá olhando pra vizinha assim, né? Seu cabelo é lindo, me dá esse cachinho pra mim? Aí o menino fala assim, não, cabelo meu. Sinal que ele tem uma noção de que ele é ele. Então, se a gente olhar para aquele terceiro diagrama ali, nesse conjunto que está em interseção com o outro, o cabelo, o menino percebe que pertence a ele, está no círculo branco. Tá? Aí esse menino chega na padaria com a mãe. A mãe compra o pão, R$ 9,90. Aí na hora que vai pagar, estratégia de marketing, né? O caixa tem uma paredinhazinha, um balcãozinho de vidro, cheio de balas e chocolates coloridos, para a criança que tem aquela altura ver o doce que é o objeto de desejo dele. Aí o menino lá do berço olha para a mamãe e fala assim, mãe, quero Kinder Ovo. Aí a mãe pergunta, quanto que é o Kinder Ovo? R$14,50. Vai dar não, meu filho. R$ 9,90, 6 pãezinhos. Não vai dar para comprar um Kinder Ovo por R$14,50, não. Mas eu quero! Já falei que não vai dar. Você quer bala? Pega uma bala aí para ele. Não quero bala, eu quero Kinder Ovo. Aí ele dá uma birra porque ele quer o Kinder Ovo. Sinal que dentro dele, o desejo Kinder Ovo, que pertence ao branco, pertence também ao círculo azul. Então, mamãe tem que comprar o Kinder Ovo para mim, porque na minha cabeça, se eu quero, mamãe tem que comprar. Com 3 anos de idade, tá normalíssimo isso. É uma ilusão achar que a mãe tem que comprar, porque é assim que a mente da criança funciona, não tem nada de errado. Só que nós sabemos, vai para o quarto ali, ó, depois da terceira setinha, nós sabemos que a mãe é a mãe e que a criança é a criança. E que o Kinder Ovo pertence ao desejo do círculo criança. Se a mãe não quiser, o menino não vai ter. E ele vai dançar. Só que ele não aceita a realidade de que ele depende da mãe querer comprar. Porque ele não tem o dinheiro para comprar e nem sabe que isso custa dinheiro. Ou seja, essa ilusão ali é porque ele está envolvido. Então ela é legítima para quem está envolvido. Ninguém está iludido assim, querendo ficar iludido. Uma pessoa está iludida porque ela vê a realidade embolada com o outro. E sempre que eu acho que você tem que fazer alguma coisa, é porque eu estou embolado. Eu não estou entendendo que você não tem que nada, você é você. Eu sou eu. E se eu quiser algo de você, eu tenho que aprender a me comunicar de um jeito que eu consiga com que você faça o que eu quero. Ou seja, que eu me comunique. Né? Que eu aprenda a jogar para obter o que eu quero. E quando a gente evolui, essa separação acontece com 6 anos. Né? Que é quando a criança já é capaz de se ver vivendo. Quando eu me vejo, automaticamente eu sei que o outro é outro. Se eu sou eu, tudo que não sou eu é outro. É racional pensar assim. Agora, eu sou eu, você é você, mas você tem que fazer minha janta. Mas como assim? Você tem que me dar dinheiro. Você tem que parar de tomar cerveja. Você tem que parar de gostar do Galo. Não casei com uma pessoa para ficar toda quarta e todo domingo querendo ver jogo do Galo, não. Aí eu vi um carro outro dia que estava escrito. Ela disse, ou o Galo ou eu. Tenho saudades dela. Quer dizer, perdeu. Perdeu. Tá? E com 18 anos, a pessoa se percebe separada do outro, mas se percebe parte de uma coletividade maior. Eu sou separado, mas eu participo de algo maior do que eu. Tá? Então esse é o processo de desenvolvimento, de ir fazendo a pessoa se desenvolver. No momento em que ela se sentir separada, o que ela vai sentir? Solidão. E o que permite a pessoa sentir-se
Só ela sentir que é amada. A gente acha, e isso para quem é mãe aqui, tem várias mães aqui, a gente acha que educar é ensinar ética. Não pode, tem que fazer, tem que estudar, tem que ter disciplina, tem que escovar dente, tem que não sei o quê, tem que educar, tem que educar, tem que educar. Isso não é educar. Né? Ensinar uma criança a apagar a luz, se ela não aprender a apagar a luz, a vida vai ensinar ela a apagar a luz. Basta ela não ter dinheiro. Ensinar uma pessoa a arrumar o quarto, basta ela morar sozinha. Porque ela vai gastar tanto tempo procurando uma coisa e vai pagar tanto mico quando aquele namoradinho chegar lá e ver uma cueca com um absorvente colado, uma cueca numa calcinha, né? Com um absorvente colado na calcinha, que ela vai falar, eu preciso me organizar mais. A vida vai corrigindo isso. Isso aí não precisa da mãe ficar falando, tem que corrigir. Tem mãe que acha, o menino tem 40 anos, não, eu sou mãe, eu tenho que corrigir. Tem 40 anos que você fala, não adianta. Tá? O que educa é o amor. Porque o amor, a pessoa sente assim, eu tô ligado, mas é comigo. Tá? Eu que tenho que me virar. Tá? E o trabalho de educação ou de reeducação pela psicoterapia é o que permite. Né? Eu tenho cliente que vira para mim e fala assim, não, Roberto, é cada dia um tapa na cara. E eu falei, e você continua voltando? Aí ele vira para mim e fala assim, não, Roberto, mas é com tanto amor que eu volto. Não dói não, eu só vejo que eu estou fazendo besteira na vida e você me fala. Mas assim, eu não me sinto, eu sinto que você está me ajudando. Quer dizer, tem o vínculo e tem a correção. Então é a parte do amor e a parte de corrigir o reto pensar. Né? Uma vez uma cliente publicou no Instagram dela, ela tinha 100 mil seguidores, publicou que eu dei um esculacho. Ainda teve a coragem de publicar a foto, talvez ela esteja assistindo a gente, de publicar a foto do vídeo lá da terapia online. Aí eu fui no dicionário pesquisar o que era esculacho. Você sabe de onde que vem a palavra esculacho? De culo. Significa cu. Quer dizer, é uma ferrada no cu. Aí eu falei assim, um terapeuta nunca dá um esculacho numa pessoa. Não dá. Né? Quer dizer, isso não é esculacho. Né? Esculacho faltaria amor. Não pode faltar amor. Tá? Aí ela percebeu, não foi isso que eu quis dizer. Aí ela se corrigiu. Tá? Assim, o educador ensina com amor que não há chão. Apenas aquele que cada um constrói. Não tem chão não, gente. Que segurança é? Não existe chão. Não. Bobagem é essa. O mestre virou para o aprendiz e falou assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual que você quer ouvir primeiro? Aí ele falou, a ruim. Não há chão. Mas e a boa? Né? Nós estamos caindo. Mas fica tranquilo que não há chão. É que não há chão. É boa e ruim ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, a má notícia eu falei errado. A má notícia é nós estamos caindo. A vida é um abismo. E a boa? Não há chão, fica tranquilo, ninguém vai esborrachar. Né? Então isso não tem. Então, nós é que temos que inventar o nosso fundamento, inventar o nosso chão para ter um mínimo de segurança. Né? Que talvez seja uma ilusão provisória para a gente poder viver, senão ninguém acorda e vai trabalhar. O educador ensina com amor que o ser humano é livre. Ele não pode ter nenhuma fixação moral. Quer dizer, você é livre, eu sou livre. Você faz o que você quiser, mas tudo tem um preço. E você talvez pague um preço muito caro por essa escolha, porque a vida, quando você conhece a realidade, você sabe o que vem depois. Mas a liberdade é total. O educador ensina com amor que esperar algo de alguém é colocar-se nas mãos dele. Então eu espero que meu time ganhe. Eu estou me colocando nas mãos do meu time. Meu time ganha, eu fico feliz, ele perde, eu fico triste. Então, quem que é o bobo da história? Não é quem erra o pênalti, sou eu. Né?
Outro dia eu estava pensando, por que a gente torce por um time? E aí, lendo um livro sobre filosofia da ciência, eu descobri a resposta. O exemplo é o cara que vai jogar o boliche, pega a bola, joga. E depois que a bola está lançada, e aí a pessoa fica torcendo para poder derrubar todos os pinos. Isso é torcer. Não adianta, porque a bola já foi. Quer dizer, é bobagem, né? O seu pensamento não vai desviar a bola. A culpa é um erro de raciocínio. Não dá para voltar ao passado. Erro existe. Né? Que seja fonte de aprendizagem. Vocês já ouviram aquele ditado machista e autoritário? Falei, não é machista não, ele é autoritário. Falei, tá falado e não se fala mais nisso? Coloca um H no verbo. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Bola para frente. Véio. Falhei, tá falhado, não vou errar mais. Tá? É impossível fazer algo que o Criador não permita. Quer dizer, o que Deus quer com essa dificuldade que eu estou passando? Quer dizer, alguma coisa Ele quer. Senão não é Deus. Assim, tudo que acontece, Ele tem que pelo menos permitir que aconteça. Foi Ele que criou Adão e Eva. Foi Ele que fez o homem fraco, sujeito à tentação. Foi Ele que colocou uma serpente no paraíso. Quer dizer, se Deus existe, nada pode acontecer à revelia dele. Ele está no comando. A violência e a vingança revelam a nossa dependência do outro. Quer dizer, eu tenho tanta raiva de você que eu não paro de pensar em você. Eu estou ligado. Não tem um ditado que diz, fale mal, mas fale de mim? Quer dizer, e a criança de 3 anos, ela não faz isso? Ela não cria raiva para ter a ligação? Que aí a mãe vai lá e olha para ele? O castigo não educa, condiciona. Pedir perdão é dar ao outro uma autoridade moral. Quer dizer, educar é eu ser autor de mim mesmo, é eu ser dono de mim, autor. Se eu dou autoridade ao outro, eu sou o quê? Instagram. Seguidor. Você quer a palavra mais pobre do que ter seguidor? Ou que ser seguidor de alguém? Você elege um guru. Não, fulano é respeitado, ele tem 1 milhão de seguidores. Como assim respeitado? Quer dizer, a palavra não é uma palavra adequada. Quer dizer, talvez seja, né? Porque as pessoas querem que alguém guie a vida delas. Mas se você educar alguém, ela não vai ser seguidora de ninguém e o educador não vai ser guru de ninguém. Ele não vai se dar esse papel. Ter personalidade é construir um caráter próprio. É eu saber o que eu quero da minha vida. E essa aprendizagem de que o amor é unilateral. Eu fazer de tudo para ser amado é uma tolice. É preferível eu me amar. Né? E se eu conseguir me ligar amando, ótimo, mas do outro eu não sei se o outro me ama. Se eu falar que eu te amo e você falar que você me ama, são 2 amores. Não posso falar o nosso amor é lindo. Vou ter que falar, então os nossos amores são lindos, né? O meu e o seu. O seu é o seu, o meu é o meu. Do seu eu não posso falar, só você pode falar, e eu falo do meu. São 2. O amor é uma seta do eu para o tu. Do tu para o eu é mistério. Eu não sei se o outro está fingindo. Não estou dentro do coração da pessoa. E se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Se a pessoa finge, é porque ela não descobriu ainda a vantagem de não fingir. Aí, quer dizer, é tão mais econômico ser autêntico, e quem não consegue ser autêntico é porque ainda vê vantagem em fingir, tá? Em fazer-se centro das atenções. Enfim, educar é desiludir, mas com amor. Então não pode ser esculacho.
Tem que ser assim, com amor. A verdade é a correspondência da ideia com a realidade. Se eu estou iludido, a minha ideia está diferente da realidade. Quando a realidade bater na minha cara, eu vou ficar desenganado. Eu vou ficar decepcionado. E se eu ficar decepcionado, é a grande oportunidade de eu me aproximar da verdade. E só a verdade liberta. Se eu estiver de posse da verdade, nada que o outro fale vai me amedrontar, porque eu já sei. Não tem problema. O sujeito vai e fala assim, ô careca! Ué, eu sou careca mesmo, qual é o problema? Quer dizer, e se o outro falar uma coisa que eu não sou, eu não vou ficar chateado, porque eu não sou, mas eu tenho que dar de posse da verdade, eu não posso dar ao outro esse poder dele falar quem eu sou. E para isso que serve a educação, para que você aprenda a realidade, se informe e se forme, ou seja, tenha essa tranquilidade de aceitar a verdade do que você é e do que você não é. Então, devidamente desiludidos e desiludidas? Então é isso. Agora eu vou abrir para as perguntas de você. José Antônio falou ali, a Felicidade Desesperadamente, do André Contes Ponville. Ele lembrou o nome do livro para mim. Obrigado, Antônio. Alguma observação? Algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Esse momento agora é para compartilhar. E um pouquinho mais para frente eu quero dar uma notícia da Fundação para você. Obrigado, Alice. Obrigado, Fernanda. João. O João Henrique? Não sei se é o João Henrique. Débora. Débora, beleza. Minha vizinha. O João Henrique, isso, eu mesmo. Luigi também, muito didático, ok. Bom, eu não estou querendo comentários, eu estou querendo perguntas. Diga, Letícia. Fala um pouquinho assim da diferença entre a ilusão e a intuição. Quando que a gente pode identificar a intuição não sendo ilusão? Eu tenho a intuição de que meu time vai ganhar. Estou sentindo dentro de mim. Se o time ganhar, pode ser que tenha sido intuição e pode ser que tenha sido uma ilusão que deu certo. A diferença é que a intuição, ela nunca erra. A intuição é uma apreensão direta da verdade. Só que você não tem nenhuma prova de que você está certo. A Thaís sempre foi mais intuitiva do que eu. Eu fui mais racional, a Thaís é muito intuitiva. Eu aprendi um pouco a ser intuitivo com ela. Mas assim, ela dá aula de piano, é professora de piano. Aí, teve uma vez que ela queria parar de dar aula em casa e alugar uma sala. Aí eu falei, você já fez um plano de negócios? Você já pesquisou a sala? Já pesquisou aluguel e tudo? Eu falei assim, não, eu já sei onde que eu quero. Tem que ser ali perto de Santo Antônio, Cidade Jardim, que é o melhor local ali, tem muita residência. Ela foi numa sala e falou assim, já encontrei a sala. Eu falei assim, quantas você viu? Uma. Eu falei assim, como assim, Thaís? Você não vai ver as outras? Eu sei que é aquela. Intuição. E por que isso não é expectativa? Porque ela olhou outras. Eu falei, olha outras. Ela olhou, mas não é aquela mesmo. Entendeu? Mas ela já sabia. Quer dizer, a intuição dá uma segurança interna para a pessoa tomar a decisão. A pessoa que duvida da sua intuição, a Auxiliadora tem uma frase importante. A intuição adivinha e o raciocínio prova. Então convém, enquanto você não está segura da sua intuição, assim, bom, eu já adivinhei, mas não custa nada eu ver outras, porque vai ver a ilusão. Então ter a dúvida pode ser útil enquanto você não tem assim absoluta certeza da intuição. Mas quando você tem certeza da intuição, não tem erro. Por que não tem erro?
Porque a intuição é uma luz interior. E se você chegar na escuridão e você tiver luz interior, você ilumina. Não tem como ter erro. Quer dizer, se você segue a sua luz, onde você for, você vai iluminar. Então, assim, o autoconhecimento, a apropriação da verdade e o seu treino, que intuição a criança tem. A criança tem muito mais intuição. A gente perde porque a nossa escola é uma escola que emburrece. Não tem a menor dúvida. Quer dizer, a gente aprende a achar a literatura chato na escola, porque eles perguntam a cor da cueca do mordomo e não pode consultar. Né? A gente é obrigado a ler literatura com 12 anos de idade, Machado de Assis, sendo que a gente podia ler com 18 e apaixonar. Então, assim, a escola emburrece, porque ela é enciclopédica. Ela não é motivada pelo problema, ela é motivada porque tem conteúdo enciclopédico. Quando eu vi a minha filha caçula estudando biologia e com o livro aberto na hora do almoço, e a minha filha de primeiro período de medicina viu o livro e falou assim, você está estudando isso? Assim, A diferença é quanto, Thaís? Primeiro período da Ângela, 6 anos, ela devia estar no 6º, 7º ano. Né? A minha filha de primeiro período de medicina pegou um atlas dessa grossura, abriu naquela matéria, eram as mesmas ilustrações de um livro de 6º ou 7º ano, com a mesma explicação. Quer dizer, para uma criança de 12 e para um estudante de medicina. Quer dizer, tem algo errado na educação brasileira? Lógico que tem. Quando eu fui dar aula de filosofia no Marista, para crianças de 15 anos, o professor que foi demitido antes de eu chegar estava dando os textos que eu estudava no curso de filosofia e não entendia. Quer dizer, eu no curso de filosofia, estudante de filosofia, que escolhi aquele curso, eu não entendia aqueles textos, e ele estava dando os textos para os meninos de 15 anos. Claro que ele foi demitido no meio do ano, e eu entrei. Quer dizer, isso foi ótimo para mim. Por quê? Porque eu tinha que falar uma linguagem que eles entendessem. Mas aí você pega, a filosofia está no Enem. Qual é o conceito de não sei o que para Spinoza? O que é maiêutica para Sócrates? Isso não é ensinar filosofia. Ensinar filosofia é ensinar a filosofar. Aí o cara pega mais uma matéria que ele tem que saber o que os filósofos pensaram, em vez de ser uma reflexão para ele argumentar. Então, esse emburrecimento vai fazendo a gente esquecer a nossa intuição. Você não confia mais nela. Né? A intuição é um conhecimento direto da verdade. Quando você está de posse da verdade sua, as distorções que as suas ilusões fazem desaparecem. Você consegue ver o real mais fácil. Mas eu não recomendo seguir a sua intuição, não. Continua pensando que a intuição pode ser ilusão e usa o raciocínio para checar. Aí você fala, era intuição mesmo. Aí você vai tendo cada vez mais confiança na sua intuição. Diga. Posso fazer uma pergunta também? Claro. Falando do ato, né, do pecado e do perdão. Como que a gente ressignifica o ato de perdoar na prática e ter um caminho assim, mais consciente? Devolvendo a responsabilidade para quem pede o perdão. Né? E não dando ao outro o poder de te ofender. Porque se eu ficar chateado com você, você é muito poderoso. Outro dia eu usei uma analogia com uma mãe que funcionou, vou usar com você. Você imagina o seguinte, você é pai? Como é que você chama? Júnior. Júnior, quantos anos tem seus filhos? 43. E seus filhos ou filho? Eu tenho um de 5, Helena, e um de 18, Arthur. Tá. Então vamos supor que o Arthur bate o seu carro e te dá um prejuízo de R$3.000 da franquia. Mais a desvalorização do carro, mais a perda do coisa. Ele vai ficar super chateado. Acabou de tirar a carteira e vai te pedir perdão. E você vai demonstrar para ele que você ficou muito chateado com o fato dele ter batido seu carro. Você está dando a ele a informação de que ele é poderoso para te deixar chateado. Então imagina, pai,
Tem uma notícia ruim aqui, pai. O que foi, meu filho? Bati o carro, pai. A culpa foi minha. Arregaçou o carro, pai. Primeira coisa que você vai perguntar, você tá bem, meu filho? Não, pai, então eu tô bem. Alguém machucou? Não, machucou. Tá bom, meu filho. Aí você desliga o telefone e fala assim, devia ter dado o carro pra esse cara não tem coisa assim, se bateu muito é porque tava rápido. O cara, aí você fica com raiva dele, vai lá e xinga ele. Aí ele pede perdão. E você xinga com raiva. Assim, meu filho, como é que você tava a mais de 60 na estrada? Você sabe que não pode correr na cidade, o que é isso? Agora, suponha que eu sou o terapeuta dele. E ele vem contar pra mim, cara, eu bati o carro. Como assim bateu o carro? Bati, cara, arregacei o carro. Meu Deus, como você bateu o carro? Aí ele fala assim, eu tava a 80 km por hora ali na contorno. Cara, como é que você tava contorno? Eu vou te matar! E eu tenho a mesma atitude que o pai tem. Esse cara volta no terapeuta? E ele vai contar pro pai as outras cagadas que ele fizer? Não vai. Ele vai contar pro amigo que vai dizer, liga não, velho. É assim mesmo. Toma um aí que se passa logo, velho. E você deixa de ser o educador dele. Então, se o terapeuta horrorizasse, ele não seria uma pessoa que acolheria, que teria amor. Então, nós pais achamos que a gente pode horrorizar. Por quê? Porque o pai está iludido que o filho não vai bater o carro. Aí o pai que está ingênuo. Quando minhas filhas começaram a andar de carro, meu celular tocava no bolso, eu falei assim, tomara que não seja delas. Na hora que eu via que era dela, bateu o carro. Pai, eu tô aqui no supermercado, você quer que compre tal coisa? Ai, graças a Deus. Porque eu já esperava que elas iam bater, por isso que eu fiz seguro. Por isso que eu coloquei elas como condutoras, para não ter problema do seguro questionar. Quer dizer, é óbvio que tem muito menos experiência. Eu já fui motorista com 18 anos, eu já bati o carro na pilastra. Aí é óbvio. Né? Então, quer dizer, a ilusão aumenta a nossa decepção. Ah, eu não quero que use o meu carro, que pode bater, então não empresto. Escondo a chave para ele não roubar, aí eu tomo as minhas providências. Então, assim, a maneira de lidar com isso é saber o outro não pode ter o poder de me ofender. Se o outro não tem o poder de me ofender, não há o que perdoar. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ai de alguém achar que me ofende, esse cara está se achando muito foda para me ofender. Isso não existe. Agora, imagina Deus ficar ofendido com uma pobre criatura que ele fez, cheio de defeito como eu. Esse Deus não me amaria. Não tem lógica. O Gilberto Gil tem uma música que chama Drão, em que ele fala, não há o que perdoar, os pecados são todos meus, né? que ele separa da Sandrão, né? Que era uma mulher dele, eu não sei quantas vezes que ele casou, né? E aí ele fala, não há o que perdoar, cara, a gente fez o melhor que dava conta. Né? Fazer o quê? Então, essa noção de como fazer é você, primeiro, aceitar a liberdade da pessoa de ser um mau motorista. Todo cara que tira carteira é mau motorista. Né? Quer dizer, tirar carteira é a oportunidade que a pessoa tem de aprender. Porque você não pode ensinar na rua. Então, tirou coisa. A chance de ter problema é imensa. Então, você que tem que tirar a sua ilusão, porque vai ter problema. Se não der, né, erga suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver. Né? Então, assim, é raciocinando. E aí você vai ver, então, como é que nós vamos resolver isso? Você vai para o lado prático, né? Que poderia ser combinado antes. Quem vai pagar? Você vai tirar uma parte da sua mesada para você contribuir com prejuízo, porque você estava mais rápido que deveria estar, você vai responsabilizar. Né? Se você prevê isso antes, fica até mais fácil. O Thomas Hobbes é um filósofo inglês que ele é um dos contratualistas, né? Antecedeu o John Locke. Aliás, ele era contemporâneo do John Locke na Inglaterra. E ele tem uma frase que eu considero assim, muito preciosa. O contrato é a celebração da desconfiança. Então põe no contrato tudo de ruim que pode dar errado, porque aí está combinado. Se estiver combinado, não está caro.
Se atrasar, o que acontece? Se amassar, se não entregar, se não for, se furar o pneu, se tiver seguro, se for pagar. Você, prevendo, você abre o contrato e fala, meu filho, isso aqui você vai pagar 10% da franquia, ó, tá aqui. Você combina. E aí a pessoa fica muito mais tranquila, né? Porque ela não se sente refém do poder de quem tem mais dinheiro, de quem tem o carro, etc. Obrigado. Clarice. Deixa eu te perguntar, não tem uma medida terapêutica para a ilusão? Você, por exemplo, imagina uma desesperança na vida. Você ter um pouquinho de ilusão não é bom para continuar? Fé ilusão. A ilusão nasce fácil como o capim no mato. Né? E nós precisamos de algumas ilusões, sim. A resposta, então, é positiva. A primeira ilusão é de que nós não vamos morrer. É uma ilusão necessária. Se você ficar pensando que você vai morrer, você não faz nada. Então, eu estou programando minhas férias de outubro, estou programando o que eu vou fazer em janeiro, estou programando a comemoração dos 40 anos do CEPAF, 18 anos da Fundação em novembro. Quer dizer, eu estou programando um tanto de coisa e eu acho que eu vou estar vivo. Ilusão, não sei. Não há nenhuma segurança. Então, a morte, a gente se engana de que não vai morrer. Tanto é que quando a gente é condenado à morte por estar com uma doença terminal, os médicos dizem que nós estaremos desenganados. Então, se ilusão eu definir ali como uma interpretação errônea, como um engano da imaginação, esse engano ele é necessário. E para concluir, a maior ilusão que a gente tem é o amor. Que é a ilusão mais necessária que a gente tem que ter, porque o amor nos dá a ilusão de que nós estamos ligados às pessoas. E nós não estamos ligados, na verdade, a ninguém, né? Cada um é cada um. Mas ao imaginar que eu amo, eu me sinto ligado a você. Mas está aqui na minha cabeça. Que sentido teria eu me ligar a uma pessoa se ela também vai morrer? Então, no fundo, eu não estou ligado à pessoa, eu não amo a pessoa, eu amo a ideia de amor que eu tenho. Eu amo o amor que eu tenho por aquela pessoa, no fundo. Então é uma ilusão. Quer dizer, o Cazuza tem razão. Nosso amor a gente inventa. Né? Quer dizer, é eu que construo dentro de mim a ideia de que eu preciso ter um respeito absoluto por você e aceitar você como você é e me devotar a você. Quer dizer, essa é uma construção. Por isso é que o amor pode ser ensinado. Das emoções é a única emoção que permite que a gente pense. Porque angústia, medo e raiva é emoção, a gente não tem controle. O amor não é uma emoção a rigor, o amor é um sentimento. Outro dia eu olhei no dicionário o que significa sentimento. Pasmem. Sentimento é a elaboração racional da emoção. Isso aqui é sentimento no dicionário. Quer dizer, o sentimento existe uma elaboração racional de algo que você sente. E o que o amor faz a gente elaborar racionalmente? A nossa dependência. Ou a nossa solidão. Então, quer dizer, o ser humano é realmente só. E ao amar, eu não me sinto só. Quer ilusão maior do que essa? Agora, é a ilusão que salva. Entendeu? É a hora que eu estou ali enterrando uma pessoa e cantando que eu estou segurando na mão de Deus. É na hora que eu estou enterrando uma pessoa e a pessoa que está do meu lado me dá a mão. Não diminui nada a minha dor, mas eu tenho ali a sensação de que eu não estou vagando, né? Eu estou ligado. Então o ser humano precisa se ligar. Ele precisa se religar, porque a gente foi ligado no cordão umbilical, que era uma corda tão grande que deram um aumentativo para cordão. Né?
A gente era preso à mãe. Cortou, fomos separados. E viver é religar. Então, a ilusão necessária é a religação pela saúde, que é pelo amor e pela religiosidade. Né? Quer dizer, eu crer na existência de um Criador me religa. Mas é uma ilusão, não sei se Deus existe. Né? Que faz um bem danado. Né? E você não ter assim essa fé vai doer mais. Você vai se ligar de qualquer jeito. Você pode se ligar se misturando com o outro, se envolvendo para não sentir solidão. Quando uma pessoa se embebeda, por exemplo, é para ela não sentir nada. Ela está se envolvendo totalmente ali, ela é misturada com todo mundo. É junto e misturado, não é assim que eles falam? Quer dizer, não estou sentindo a solidão, mas é uma ilusão. Você pode se ligar pelo medo e você pode se ligar pelo ódio. Eu te odeio, quer dizer, eu penso em você todo dia, quer dizer, isso é amor, né? Eu estou ligado à pessoa, mesmo odiando. Então, é para não sentir a solidão. Então, tudo na vida é para religar. A ilusão mais eficiente, que gera bem-estar e que nos dá poesia, é o amor. Então, a gente precisa, sim, mas que seja uma ilusão sadia. Né? Uma ilusão sobre aquilo que a realidade nunca vai quebrar a ilusão. Né? Deus é uma ideia tão absoluta, tão abstrata, que nunca você vai quebrar a ilusão de que você está com Deus. Só quando você morrer que você vai saber. Ou não. A gente não sabe. Agora, eu crer em você pode quebrar a minha ilusão se você me decepcionar. Né? Agora, o amor, se o amor for meu, impossível dele ser quebrado. Se eu achar que você me ama, você pode me decepcionar. Então é o que eu disse, né? Nós é que temos que nos religar e nós é que temos que aprender a amar. Porque aí a gente fica inabalável. A gente fica inabalável. Tem jeito? Tem jeito? Tem. Mas se você ficar, você terá o recurso para se recompor rapidamente. Entendeu? Existe a possibilidade de não ficar abalado porque você já prevê. Quer dizer, se você já prevê que o filho pode bater o carro, quando ele bate você não vai ficar abalado. Porque você já previu. Agora, pode ser que na hora você fique abalado, mas você logo fica com medo de ficar abalado, depois você fica com raiva de ficar com medo de ficar abalado, depois você acha que não foi nada e depois você recupera e toma a providência prática. Isso pode passar em um minutinho se você conhecer o processo de evolução do ser humano e o seu processo. Entendeu? Então dura pouco. Te dá maturidade. Não, se dá maturidade. Ontem eu perdi meu celular, eu esqueci meu celular no Uber. Né? Quer dizer, a pessoa que estava comigo falou assim, estou impressionado, você está tão calmo. Eu disse, as providências que eu tinha que tomar eu já tomei. O máximo que vai acontecer é eu perder meu celular e ter que comprar outro. Isso vai custar X reais, é o número do prejuízo. Né? O resto eu já bloqueei banco, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, quer dizer, a maturidade permite a você sentir... Esqueci o celular. Ficou abalado. Não, como é que eu vou entrar na sala de embarque se eu tô com o meu celular está lá? Eu vou ter que descer lá na coisa. Aí você começa a tomar providência. Isso é rápido, quando você tem menos ilusões. Então, quanto mais a vida permite que você se desiluda, mais você aprende. Então, aprender dói, porque a gente estava iludido. Então, que essa dor seja provocada num ambiente de amor. Porque é melhor do que a vida te ensinar e você levar uma ferrada. Então, é melhor que seja no ambiente da família. Deveria ser na escola. A escola tinha que ser o grande lugar para aprender. Eu tive um cliente adolescente que detesta estudar, tinha tomado bomba. E aí ele estava repetindo o ano e estava indo mal pra caramba. Aí eu virei para ele, você não está na escola para aprender não, cara. Tudo que você está aprendendo você vai esquecer com 18 anos. Acabou o Enem, você esqueceu. Você lembra de como que as flores se reproduzem? Ninguém lembra de nada que a gente aprende, não. A gente devia aprender português, matemática, inglês e qualquer outra coisa que nos divirta. Porque isso a gente vai esquecer mesmo.
Mas a gente está na escola é pela aprendizagem extracurricular. É o currículo oculto que faz a gente aprender. A memória que eu tenho da minha escola não é do horário da aula, é do horário do curso de teatro, do grêmio estudantil, das Olimpíadas, quer dizer, são das atividades extra, né? Dos problemas com a escola, com o professor autoritário que a gente queria que saísse da escola, com o abaixo-assinado, quer dizer, com o coleguinha. É o evento em si, né, escolar, que te traz a oportunidade de aprendizagem. E é lá que você tem que viver. Se você quiser educar um filho, deixa ele viver. A melhor coisa assim, não atrapalha não, gente. Deixa que ele vai. Não atrapalha. Quando eu lembro da minha mãe, foi a melhor educadora que poderia ter, porque ela não criava casa com nada. A gente criava um casa, assim, você não quer ir não? Então tá bom, você não vai. Entendeu? Assim, ela nunca impôs uma coisa. Assim. Você fazia um negócio, meu filho, você está com nota ruim aí, hein? Vocês se virem. Quer dizer, ela não fala, você tem que estudar, você tem que... Ela não atrapalhou. Só isso já é bom demais. Né? Porque muita ajuda quem não atrapalha. Deixa eu falar um pouquinho da Fundação para vocês. Né? Só dar uma notícia. Oi? Pode falar, então. Tudo jóia. Meu nome é Fernando Júnior. Eu também sou professor e gostei muito da sua abordagem sobre o amor como ferramenta para a educação. Né? Mas eu fiquei pensando o quanto que, ao usar essa ferramenta, o professor também não tem que demonstrar um amor pelo conteúdo. Eu já trilhei aí 2 décadas de magistério e muita gente fala comigo que percebe na minha abordagem dos meus temas esse amor pelo tema. E as pessoas ficam impressionadas com isso e absorvem a aprendizagem, o ensinamento. E conseguem... Eu educo adultos, né? São cursos técnicos, profissionalizantes, e eles absorvem e conseguem colocar em prática aquilo que é o conteúdo do curso. Então, assim, qual que é a sua opinião? O amor como ferramenta, já foi explicado na palestra, mas também essa parte do amor pelo conteúdo, a demonstração desse amor pelo conteúdo, quanto que isso influencia Total. os alunos, para as alunas? Total. Né? Um professor que não gosta da matéria que ensina é um contra-exemplo do que ele quer que o outro aprenda. Entendeu? Assim, gente, tem essa matéria para dar para vocês aqui, ó, é chatíssima, vocês têm que aprender porque está no currículo. É um anticlímax. Eu gosto muito de uma palavra que se chama entusiasmo. Entusiasmo é assim, você tem entusiasmo pelo que você está ensinando. Aquilo ali você vê sentido. E isso faz com que o aprendiz se encante pela matéria e pelo entusiasmo que você demonstra pela matéria. Entusiasmo significa in, que é dentro, theos, que é Deus, de teologia, e um sufixo ismo. Né? Então, quem é entusiasmado tem Deus dentro de si. Quer dizer, isso, quando demonstra, cativa. Quer dizer, isso eu diria que é pré-requisito para uma pessoa ser um bom professor. Né? Então, não, e agora, o entusiasmo pelo conteúdo não pode ser mais importante do que o amor pelo aprendiz. Quer dizer, a pessoa sentir que a matéria é mais importante do que a pessoa, você imagina. Por que a escola erra? Você tem 40 alunos. 3 têm muita dificuldade de aprendizagem e não vão conseguir tirar 60% da aprendizagem. Já os outros são medianos e alguns são bons, né? Muito bons. Aquele que se esforçou muito e tem muita dificuldade, ele merece uma atenção especial. Se você consegue enxergá-lo e ele consegue sentir ali que você está acompanhando o processo de desenvolvimento dele, você não vai reprová-lo. Né? Eu dei aula na PUC, dei aula na FUMEC, na Newton Paiva, na UNA, na FEAD,
todas as faculdades de administração e a PUC eu dei aula para vários cursos, né? Inclusive mestrado e doutorado. Quando você sai de uma aula de doutorado e vai dar aula numa turma de graduação de uma escola fraca, o aluno é fraco. Ele não sabe escrever. Quando esse aluno que não sabe escrever forma, a curva de aprendizagem dele é muito maior do que a curva de aprendizagem de um aluno que chegou na UFMG. Porque o cara já chegou bom e ele sai bom. Agora, você pega um menino que vai para uma Newton Paiva da vida, para uma UNA, para uma FAF, para uma faculdade de segunda, e ele é semi-analfabeto e ele sai com a capacidade de linguagem e tudo, a curva dele é total. Aí você faz um provão, né, ou um ENAD, né, que é a avaliação do ensino superior hoje, e põe todo mundo no mesmo balaio. Não tem o menor cabimento. Olha a contribuição que você deu para uma pessoa que foi num ProUni, que entrou por um ProUni, que estudou em escola pública, que não teve uma condição tão favorável quanto quem estudou numa escola particular, né, de alto nível. Então, quer dizer, a avaliação não pode ser só a nota e o nível de aprendizagem final, mas você pode ver o tanto que a pessoa evoluiu dentro da capacidade dela, né, que para a função dela pode ser 100%. Então, se você não tiver essa atenção à pessoa e fixar no conteúdo, você pode não enxergar esse processo. Mas que os dois podem andar juntos com muita facilidade? Pode, um não impede o outro. Isso aí é fundamental. Vocês não percebem que eu tenho entusiasmo aqui pelo que eu estou falando? É isso mesmo. Tudo bem. A fé, da perspectiva religiosa, é uma espécie de amor? É. Há o mistério. A fé é um salto no escuro. Né? E você espera que alguém te abrace lá quando você começar a cair. Porque a gente não sabe se tem. Mas se você não tem, o seu entusiasmo, né, você ter Deus dentro, é muito menor. Porque a gente existe. Ninguém aqui se fez. Eu vou nascer. Então a gente veio de algo ou de alguém. Se eu vim de algo, eu sou criatura. Então, ou Deus existe ou existiu, porque alguém me fez. Então isso é uma constatação lógica. Agora, o que Deus é, eu não sei. Então a fé no Criador, ou a fé no mistério, ela é necessária como princípio lógico, não é nem sentimental. O problema da fé é quando a pessoa deixa de ter fé e passa a ter uma crença absoluta, a ponto de achar que quem crê numa religião diferente está errado. Aí você não consegue dialogar. É como se o meu Deus fosse verdadeiro e o seu Deus fosse um Deus que não existe. E isso é desconhecer a natureza misteriosa mesmo do Criador. Deus é mistério. Quando você vai na missa na Igreja Católica, recebe ali a hóstia, né, ou antes de receber a hóstia, né, assim, quando na preparação da liturgia da comunhão, né, o que o padre fala? Eis o mistério da fé. É um mistério. A gente não tem certeza de nada, não. Então, por que nós duvidamos que a gente inventa religiões? Mas a verdadeira religião tinha que contemplar o mistério. Como, por exemplo, o mistério da gente estar aqui conversando. Né? Isso é uma coisa misteriosa. Quer dizer, eu posso saber como é que o ser humano cresce, o que tem no seu cérebro, como é que o seu sangue está batendo, saber o funcionamento do seu corpo, saber como tratar uma doença, isso eu posso fazer. Mas saber por que um ser humano existe, isso é mistério. Por que ele fala? Coisa extraordinária. Tá? Então, essa compreensão nos dá uma transcendência muito maior para viver. Né? E à medida que você vai ampliando essa transcendência, uma batida de carro, uma perda de celular, se tornam assim eventos da vida que não vão tirar o seu conforto, se você tiver uma visão mais panorâmica da vida como um todo. Então a Fundação tem dois braços, né?
A ESEX, que é a nossa escola, onde nós estamos tendo essa aula, com todos os seus dispositivos eletrônicos para que vocês vejam de qualquer lugar aí do Brasil. Tem muita gente que está aí de São Paulo, Estados Unidos, que confirmaram presença. E o CEPAF, que é o braço de formação da psicoterapia. Tá? E a ESEX oferece cursos de especialização e de aperfeiçoamento. Para psicólogos e médicos, a especialização na psicoterapia analítico-fenomenológica existencial. E para quem não é psicólogo, o mesmo curso, porém com outra titulação, especialista em relações humanas com base na psicoterapia analítico-fenomenológica existencial. A gente vai abrir uma nova turma em agosto, aqueles que se interessarem, depois nós vamos dar o contato. Para quem não tem curso superior, os 4 módulos, são 5 módulos a especialização. Se a pessoa fizer os 4 módulos, ela vai ter o curso de aperfeiçoamento em relações humanas com base na psicoterapia analítico-fenomenológica existencial. Então é a mesma turma com 3 titulações diferentes. Alguém mexeu no meu slide aqui. Já a ESEX, né, além dos cursos de especialização, apresentam em cursos de aperfeiçoamento. Está sendo lançado mais uma turma do curso A Arte de Ajudar o Indivíduo Imaturo, a técnica psiquiátrica existencial, que é como você, como profissional ou como familiar, pode orientar uma pessoa que é alienada da realidade, que é iludida e não pode ser desiludida, né? Porque tem pessoa que, se você desiludir, suicida, né? Então, mas como orientá-la para que ela não seja surpreendida pela vida, né? Que é a técnica psiquiátrica existencial. Quem dá esse curso é o Rubens e o Gustavo. A Arte de Educar, que é um curso que eu dou com o Frederico, para mães, pais, professores e adultos em geral, explicando as fases evolutivas e o que funciona e não funciona em cada fase. Um outro curso, a interpretação dos sonhos à luz da psicoterapia analítico-fenomenológica existencial. Acabamos de concluir uma turma, muito legal para ensinar as pessoas a interpretar os seus sonhos, seja profissionalmente, seja por diletantismo e curiosidade. Temos 2 cursos online, a Arte de Educar a Criança, que aí vocês compram o curso, está na plataforma Hotmart, e vocês têm acesso às aulas gravadas. Esse curso fui eu que gravei. E temos um curso que toda a equipe gravou, um curso mais longo, que se chama Construção do Caráter e Felicidade. A contribuição da teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológica existencial para a paz, em que a gente apresenta a teoria e a contribuição dela para que a pessoa construa o seu caráter, corrigindo as ilusões e formando o seu próprio pensamento acerca da vida e da sua própria vida. Tá? Também está no Hotmart. Para agendar uma entrevista ou para ter mais informações sobre os cursos oferecidos, tem aí o QR Code e as informações de contato, WhatsApp, telefone e e-mail, para que vocês participem. Ok? Para vocês que vieram aqui, distribui para mim, Thaís. Tem uma folha, só para saber se vocês querem, a gente aproveita aqui quem veio presencialmente, né? Basta colocar os dados e responder, e para quem estiver online, tem aí os contatos, tem aí o QR Code, e todos vocês, mesmo quem está presencialmente, vai receber o link da gravação, porque aí vocês compartilham aí com quem vocês quiserem e tudo. Valeu a pena ter vindo? Teve pena nenhuma. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Tá?